Nós vamos falar sobre um brasileiro que merece toda a nossa reverência. Alberto Santos Dumont. Nós estamos aqui com o escritor e jornalista, o Fernando Jorge, livro As Lutas, a Glória e o Martírio de Santos Dumont. Fernando Jorge, muito boa noite, muito bem-vindo aqui à CBN, hein? Boa noite, muito obrigado. Olha, é uma biografia do Santos Dumont muito rica, muito bem ilustrada. O livro fala da vida, dos feitos e da personalidade do Santos Dumont. Eu queria começar com essa personalidade porque eu fiquei muito impressionada com a obstinação dele, né? Desde criança, que os meninos se reuniam e faziam aquela brincadeira, se passarinho voa, não sei o quê. Isso. E aí, quando chegava, ser humano voa, e ele dizia, voa. Desde Verdade. criança ele tinha essa convicção. Parabéns, né? você leu o texto. Eu li, né? eu gostei muito do livro. E ficou bem. A sua memória é boa, porque o Napoleão dizia: uma cabeça sem memória é como uma fortaleza sem guarnição. Aliás, não podemos confiar muito na memória, porque o Machado de Assis é autor dessa frase. A memória é a rua da traição cheia de becos escuros. Muito bom, Fernando. E Santos Dumont? Conta para mim, como é que era essa obstinação dele desde criança? Em alguma medida ele já pensava em voar? Ele, desde menino, ele se apaixonou pelas máquinas, porque o pai dele tinha uma grande fazenda, Henrique Dumont, de origem francesa, por isso ele chama Alberto Santos Dumont, nascido em Minas Gerais. E ele guiava as máquinas da fazenda do pai, apaixonou-se pelas máquinas. E lendo os livros do Júlio Verne, os romances dele, ele ficou apaixonado também pelos voos com mais pesado que o ar. Os voos também com os mais leves, os voos com balões. E quem o incentivou muito a se tornar um aeronauta foi o grande romancista francês Júlio Verne, que previu o aparecimento do submarino, do avião. Os romances dele são notáveis. Ele possui uma imaginação fantástica, formidável. Inspirou Santos Dumont. E o Santos Dumont era apaixonado pelos livros do Victor Hugo também, né? Júlio Verne. De tanto ler os livros dele, ele resolveu se tornar aeronauta. E quando o pai o levou a Paris para visitar a grande exposição universal do início do século XIX, o Santos Dumont ficou maravilhado diante daquelas máquinas que estavam sendo ali exibidas. E o pai percebeu, o pai dele era inteligente, engenheiro, percebeu que a vocação do filho seria para ser um homem que construísse máquinas e não seguir a carreira de médico, de advogado, como era tradicional. E deixou uma herança boa para ele, hein? Isso. Bom, você disse que o pai dele, percebendo o talento do filho e o interesse do filho por máquinas, bom, claro que o pai era rico. Ele ficou fascinado vendo aquelas máquinas. E deixou uma herança boa, e Santos Dumont não precisava trabalhar. Isso mesmo. Ele pôde, já tinha dinheiro, estava com a vida feita. Muito bem. E ele se dedicou a construir essas engenhocas que hoje a gente conhece como avião. E ele arriscou a vida várias vezes, porque antes de conseguir inventar o aparelho mais pesado que o ar para ganhar as alturas, ele fez várias experiências com balões. Sim. E ele ganhou um prêmio, o prêmio Deutsche Lamert, em 1901, contornando a Torre Eiffel. Sim. Esse fato teve uma repercussão mundial. O Santos Dumont tornou-se talvez um dos homens mais famosos daquela época. Sim. Agora, bom, o balão... Agora eu provo no livro que a prioridade do voo com mais pesado que o ar cabe a Alberto Santos Dumont, ao mineiro, ao brasileiro Alberto Santos Dumont, e não aos irmãos Wright.